Olá, pessoal. Tudo bem? Eu chamo Luiz Guilherme, sou diretor de Supervida e estou aqui muito feliz hoje de falar para vocês que a gente está lançando o nosso primeiro podcast, que é o Supervida Cast. E estou aqui em muito boas companhias hoje. Primeiro, Oi, pessoal, me chamo Saulo, sou o coordenador do Supervida. e a gente aqui está falar um pouquinho aqui do nosso propósito, né? O propósito de estar lançando esse podcast. A Supervida, ela nasceu aí com a missão de engajar e inspirar as famílias, né, a terem uma vida mais próspera e feliz. E um dos nossos pilares aí é a saúde e levar principalmente educação, né? Engajar e inspirar, eu acho que vai muito de levar educação, informação e o Supervida Podcast, o Supervida Cast, ele surge muito nesse objetivo da gente trazer pessoas que são experts em assuntos que são temas voltados à família, saúde, lado financeiro, lado social, e levar essa educação de qualidade, informação de qualidade. Então a gente está lançando o Supervida Cast em uma data muito oportuna, que está chegando aí em outubro, e aproveitar e lançar a nossa campanha do Outubro Super Rosa. E para isso a gente chamou aqui hoje duas convidadas muito especiais, que é a doutora Gláucia Mesquita e a doutora Raquel Aranha. São mastologistas da Clínica Preciori. E aí eu queria que vocês se apresentassem um pouco, né? Sejam muito bem-vindas aqui hoje ao nosso Supervida Cash. Obrigada, Guilherme. Queria agradecer. A gente está muito feliz também de estar com vocês aqui no podcast para poder levar um pouquinho dessas informações, né, em parceria com a Preciori. E eu sou mastologista, uma das cofundadoras também da Preciori, que é uma clínica especializada em mastologia e a pioneira de clínicas especializadas nesse intuito de apenas do diagnóstico, do tratamento das doenças da mama e principalmente para levar agilidade, qualidade para essas pacientes no diagnóstico do tratamento do câncer de mama, né? Então a gente tem um diferencial gigantesco na clínica, que a gente consegue dar uma finalidade super rápida para a paciente, que ela consegue chegar um local onde ela consegue fazer um diagnóstico super rápido e iniciar seu tratamento em torno de uma semana. Esse foi o objetivo principal que a gente teve na clínica, né? Isso com toda a qualidade que a Preciori tem. Hoje nós somos 21 profissionais dentro da clínica e totalmente voltada para as doenças da mama. E outubro é o mês de prevenção do câncer de mama e não tem momento melhor da gente estar podendo levar essas informações. E a gente está querendo colocar para vocês também informações de qualidade, que a gente sempre está colocando no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, falando da importância da prevenção, dos cuidados, e lembrar vocês que também não é só outubro que a gente cuida da prevenção, dos cuidados da mama, é o ano todinho, e a clínica também tem especialistas em mastologia, que cuidam de todas as doenças da mama, não só câncer de mama. Certo. E a gente tem desde o atendimento, o diagnóstico, o tratamento, tudo passa pela gente, tudo na Preciori. É um tratamento bem completo, né? Então, você vai ali, médicos multiespecialidade, né? Faz todo o acompanhamento, né? Multiprofissional. Nós temos nutricionistas, nós temos oncologistas, nós temos psicólogas, geneticistas, radiologistas, especialistas em mama. Legal. A gente tem grande questão é justamente o próprio diagnóstico, né? A parte de imagem, de mamografia, ultrassom, a mamotomia, que nós somos pioneiros, né? Que permite justamente que a paciente consiga fazer tudo num só local, né? Certo. E com a qualidade que ela já conhece. Então, além de todo o entorno que gira em torno desse tipo de paciente, né? Desde o diagnóstico, a consulta com o mastologista e o acompanhamento com o psicólogo especialista em oncologia, o fisioterapeuta que também é especialista em oncologia, enfermeira navegadora. Então, tem todo um sistema construído dentro da clínica para acolher essa mulher. Certo, muito legal. Doutora, assim, a gente está entrando em outubro, eu queria também explorar um pouco a importância de separar um mês, né, só para falar sobre isso, da importância da prevenção, do Outubro Rosa, um pouquinho por que a gente fala tanto desse mês, por que é importante, né, as empresas se envolverem, o governo se envolver, ter todas as campanhas. Imagino que vocês devem ter um mês aí de muito atribulado, muitas palestras, muita gente chamando. Muitas palestras. A gente tenta levar conscientização
informação, tirar mitos das pacientes, muitos mitos que a gente consegue tirar e falar as verdades para elas. O que a gente pode fazer, o mais importante que a gente coloca. A gente não tem como a gente não tirar todos os fatores de risco, a gente saber que ninguém vai ter câncer de mama, não. O que a gente pode fazer? Ter hábitos de vida saudáveis para diminuir as chances da gente ter um câncer. Então, a gente pode ter atividade física, alimentação saudável, não fumar, não beber. Obesidade é um fator de risco muito importante. Então, manter um peso adequado. Então, são fatores que a gente pode atuar. Tem os fatores que a gente não pode fazer nada, como ser mulher. Só basta ser mulher para ter um risco maior de ter câncer de mama. Fator genético. Herdar um gene alterado. A gente também não pode fazer nada. Então, a gente tenta bater na tecla das coisas que a gente pode fazer. Certo. Que é principalmente nesses hábitos de vida saudável. E associada a isso, vem a prevenção secundária, que a gente chama, né? Que é a prevenção primária que você está fazendo para diminuir seu risco. São essas coisas que a Raquel falou. E a prevenção secundária é você tentar encontrar a doença em estágio inicial, que é através da mamografia. Então, a gente bate na tecla da mamografia porque ele é o principal exame para diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente tem essa importância do mês porque o câncer de mama é um câncer muito comum, tá? Só nesse ano no Brasil são mais de 73 mil mulheres que vão ter câncer de mama. E a gente sabe que a sobrevida dessa mulher, ou seja, aquelas que vão ficar bem, que vão sobreviver, está muito relacionado com o estágio da doença que ela vai encontrar. Então, um dos problemas da gente no diagnóstico, no Brasil ainda, é que a gente tem uma alta taxa de doença ainda avançada, né? Então, e isso traz com que muitas mulheres possam ainda continuar morrendo por câncer de mama. A partir do momento que ela faz o diagnóstico do tumor no início, né, que a gente chama de diagnóstico precoce, a chance de cura dela sobreviver são muito próximas de 100%. Diz que a mamografia ele não previne o câncer, mas ele diminui o risco dela morrer de câncer. Por quê? Porque se ela tiver o hábito de fazer a mamografia todo ano, ela está observando aquilo ali todo o santo ano. Então, a chance dela ter um diagnóstico tardio, uma doença avançada, é muito menor. É mais fácil a gente encontrar o tumor pequeno se ela tiver realmente o hábito de fazer seu exame. Então, às vezes, a paciente briga assim, mas eu faço todo ano, não tem nada. Né? E graças a Deus que não tem nada. Mas se você está observando e, de repente, tem um ano que tem alguma coisa, a chance daquela lesão ser uma lesão inicial e elas têm um tratamento adequado e ficar boa, é muito grande. Aí, o que aconteceu muito na pandemia foi isso, aquelas mulheres que pararam de fazer os exames, ou então param de fazer exames por causa de fake news, né? E que, de repente, quando encontra tumores, tu encontra tumores muito avançados. É isso que eu ia perguntar assim, para vocês. Qual é a dificuldade que vocês veem na conscientização? É a mesma educação? São mitos que elas acreditam? Ou informação errada que você vê por aí? Mitos também e informação que, durante muito tempo, acho que ficou colocando na cabeça das pacientes, todo mundo do autoexame. O autoexame ele é importante, mas não é importante para a detecção precoce. É importante para a paciente se conhecer, para a paciente se palpar, se conhecer o que é normal dela. No momento que ela vê que apareceu alguma coisa anormal, ela vai procurar o médico. É para isso que serve o autoexame. Diga. Dentro desses sintomas anormais, como a mulher ela consegue identificar algum tipo de sintoma que não necessariamente ela fez a mamografia anteriormente, mas ela sentiu ou ela viu algo de diferente no corpo dela? Tem algum sintoma que pode estar ligado a esse diagnóstico? Tem alguns sintomas. Por exemplo, nódulo, principalmente nódulo novo. Uma assimetria entre uma mama e outra, uma mama bem maior do que a outra. O mamilo, às vezes, ele pode estar retraído, ele pode estar puxado para dentro. Pode sair uma secreção do bico do peito, principalmente se for sanguinolenta. Porque a gente pode ter secreção verde, amarela, marrom, saindo pelo bico do peito, isso é comum. Então, o que chama mais atenção nossa é de sair só de um lado, só de um furinho e vermelha ou cristalina, água de rocha. A mama também vermelha, alterações de pele, como umas lesões assim que não cicatrizam no mamilo, o mamilo coçando e não cicatriza. Íngua, o que a gente chama de linfonodo embaixo da axila ou aqui em cima aqui do pescoço. Então, são algumas alterações que a paciente vai perceber que está diferente, que mês passado, por exemplo, quem fizer o autoexame todo mês, vê que mês passado não tinha. Opa, alguma coisa está diferente, vou procurar
o médico logo. E é importante que a gente tem no Brasil uma população mais jovem com câncer de mama, né? E que está fora da faixa de rastreamento, que é a faixa da mamografia, que é a partir dos 40 anos. Então, nessa população, o que vai importar para ela talvez seja o autoexame, né? Então, ele tem seu cuidado. Mas o que mais atrapalha a gente na questão do rastreamento do câncer de mama? Primeiro, as pessoas interpretam as coisas de forma errada. Então, por exemplo, é mais fácil fazer um autoexame porque não dói, né? Do que fazer uma mamografia. E a mamografia realmente é um exame que tem que ter um aperto. Ela tem que apertar a mama para fazer aquela imagem. E pode ser bem desconfortável, de graus variados. Claro que tem mulher que tem mais dor, tem mulher que sente menos dor, né? Mas ele tem que ter esse processo para fazer mamografia. Então, já tem um receio da mulher de fazer, porque ela escuta aqui e acolá, que dói muito e tal. E aí vem, também na contramaré do nosso grande trabalho que a gente passa todo santo dia tentando botar na cabeça das mulheres que elas têm que fazer mamografia todo ano, aí vem as fake news, né? Então, aqueles vídeos que viralizam, dizendo que a mamografia causa câncer de mama, que a mamografia não deve ser feita, que isso é um golpe da indústria, e que a gente tem que, né? Então, assim, gente, isso tudo atrapalha, porque a gente... E aí a mulher está querendo se livrar daquele exame. Aí escuta alguém na internet falando que aquilo ali não é bom, ela só está esperando aquilo ali. Então, assim, realmente o trabalho é de formiguinha. Você vê que todo ano a gente faz campanha de Outubro Rosa há mais de 10 anos e a gente ainda escuta certas coisas no consultório que você pensa assim, não é possível. Onde é que essa pessoa vive, né? Porque a gente fala o tempo todo, mas às vezes é mais fácil eles acreditarem. Então, assim, fake news tem muitas, e principalmente relacionada à mamografia. Esse eu acho que é o grande desafio da gente, que a gente trava a luta todo santo dia. Certo. E como que está a acessibilidade desses exames? Assim, o exame mesmo que primordial é a mamografia, né? Quanto custa? Como é que é no sistema público para você conseguir esses exames? É difícil? É mais fácil? Acho que... Apesar de tudo, as pacientes acham que a mamografia é um exame caro, mas a mamografia é um exame que gira em torno de R$150 a R$200 no serviço privado, né? No serviço público, por incrível que pareça, a gente não tem fila para mamografia aqui no município de São Luís, tá? A gente tem o número de mamógrafo, que tem um cálculo, né, de número de mamógrafo para a população. Em São Luís, na capital de São Luís, ela é suficiente. Então, se a paciente chega hoje lá no Denora Belo, no Hospital da Mulher, onde tem os mamógrafos do município, ela consegue agendar independente tranquilamente. Da idade, não tem restrição. Tem restrição, a partir dos 40 anos. O problema mesmo é no estado por inteiro, né? Então, a gente tem uma taxa de cobertura mamográfica baixa de uns 9,5% ainda. Ou seja, da quantidade de mulheres que deveriam estar fazendo mamografia que não conseguem fazer, porque no interior é mais difícil, né? Mas na capital São Luís elas têm mais acessibilidade. Certo, entendi. Normalmente, assim, uma paciente que já tem casos na família, ela deve fazer mais cedo, antes dos 40? Vamos lá. Isso é uma dúvida muito frequente. E tu perguntaste isso, tu acha que quem tem uma caso de câncer na família, a chance dela ter é muito grande? Sim. É genético, né? Eu vou ter uma relação genética. Vamos lá. O câncer de mama, para ele ter o fator hereditário, ter herdado alguma coisa da família, é só de 5% a 10%. É mesmo. A maioria dos casos é esporádico. Porque se fala muito disso. As pessoas, exatamente. Minha avó já teve, minha mãe... Mas eu não tenho nenhum caso na família com câncer de mama, não precisa. Isso. Então, a gente... alguns casos que fazem mamografia antes dos 40 anos, antes do habitual. Paciente que tem mãe, irmã ou filha, parente de primeiro grau, com diagnóstico de câncer de mama antes dos 50, 40 anos, idade precoce, teve cedo, certo? Algumas pacientes que têm já o diagnóstico de alguma lesão precursora, carcinoma lobular in situ, atipia, tem uma das outras indicações de fazer a mamografia antes dos 40 anos. Paciente que fez radiação do tórax, também para tratar algum câncer, também tem indicação de fazer uma mamografia ou ressonância também. Então, tem alguns casos que a gente indica fazer antes dos 40 anos. E tem que lembrar que tem 2 tipos de mamografia. Tem essa que é de rastreio, que é aquela que você vai fazer uma paciente que não está sentindo nada, fazer aquele exame de rotina, que essa é do rastreamento, né? E que no caso da paciente com histórico familiar, ela começa geralmente aos 35 anos e em alguns casos pode ser antes, dependendo da idade do parente que teve câncer. Por exemplo, se ela tem uma mãe que teve câncer de mama aos 40 anos, ela vai começar a mamografia aos 30, 10 anos antes.
Tá. mas tem um limite de idade inferior, né? Não antes dos 25. Mas, assim, isso é uma coisa que tem que ser individualizado. Então, o mastologista é que define qual é o momento, por isso que é importante passar. Né? E existe o outro tipo de mamografia diagnóstica, ou seja, essa daí, ela não importa a idade, o tempo, se ela fez mamografia 2 meses atrás, que é aquela paciente que está aqui e, de repente, ela sentiu um caroço, ela tem um nó, tem uma lesão suspeita, então ela vai fazer uma mamografia independente da idade. Então, a gente tem muita paciente jovem com câncer de mama, paciente de 30, 25, 28, enfim. De repente, você tem um diagnóstico, uma paciente dessa de 25 anos, e aí ela vai fazer mamografia, mas essa daí já vai ser para eu poder entender a mama dela, para programação cirúrgica, para avaliar a mama em si, através da mamografia, porque tem coisa que só a mamografia vai enxergar, que são as microcalcificações. Então, a gente precisa daquela mamografia naquele momento para planejar a cirurgia daquela paciente, geralmente. Para comparar também, ou no pós, se ela fez a quimioterapia, para a gente comparar as imagens antes e depois da quimioterapia, é super importante. Teve um diagnóstico de alguma câncer, ela vai melhora? Já fazer. faz. Isso, Entendi. teve diagnóstico, já faz. E, atualmente, a tecnologia, ela vem ajudando nesse diagnóstico? Tem programas ou exames mais específicos nessa identificação ou nessa comparação para ver como é que está o andamento, se melhorou, se evoluiu ou não do paciente? Ou até na acessibilidade do exame, ele tende a ficar mais barato? Não, assim, Que já é nada vai acessível pelo substituir a retorno que mamografia, traz? provavelmente. Sim. Não nos próximos anos, né? Porque, assim, a grande questão da mamografia é a visualização das microcalcificações, que só ela enxerga. A mamografia é um raio-x, tá? E as microcalcificações são o tumor no iniciozinho. Então, Sim. e aí a mamografia vai enxergar isso. Não tem outro método. Tem, assim, melhoramentos da mamografia. Tem uma tomossíntese, que é a mamografia 3D. Tem mamografia com contraste, que está entrando, assim, em vigor. Mas, assim, não existe algo que vai mudar a mamografia, tirar ela desse patamar dela do principal exame da mulher. Só tem melhoramentos, né? Tá. Que facilitam que e esses melhoramentos geralmente são bem dispendiosos. Por exemplo, a tomossíntese, que é a mamografia 3D, ela não consegue praticamente ser utilizada em quase lugar nenhum. Por quê? Porque é um equipamento extremamente caro e que não tem cobertura de plano de saúde e tal. Então, você conseguir custear um exame desse é muito caro e acaba que muitos locais não conseguem. Tá. Eu ia perguntar também sobre do ramo da genética, né? Você falou ali que a gente estava conversando que tem geneticistas na tua equipe. Queria que você explicasse um pouco o papel desse profissional. E eu acho que é um ramo um pouco que está mais em vigor agora, né? Nas equipes mais multidisciplinar. E a importância dele. O que é o geneticista e a importância dele junto a vocês aí? Acho que se ajuda um pouco no diagnóstico. O médico geneticista é bem amplo, né? Tem as questões genéticas de todas as doenças genéticas, mas na mama, então, não só no câncer, né? Trazendo para o câncer de mama, como a Raquel falou, a gente tem 5 a 10% dos casos de câncer que tem alteração genética, ou seja, a paciente tem uma mutação no corpo dela que predispõe ela a ter um câncer precoce ou bilateral, enfim, que é a história da Angelina Jolie, né? Sim. Então, a Angelina Jolie, ela não teve câncer, Aí, mas ela tinha... Desculpa, só para explicar, o geneticista, então, é aquele que entende mesmo das doenças genéticas, Das né? Do doenças que vem genéticas, herdado dos pais, da família. Porque geralmente a gente, quando tem uma indicação, aí a indicação depende de vários fatores. Se a pessoa já não tem câncer, depende da história familiar, e da pessoa que teve câncer, depende do tipo de câncer que ela tem, para a gente poder pedir esse exame de teste genético. Então, tem um exame que é chamado teste genético, é painel genético, né? E a gente tem, inclusive, parcerias da Preciore com laboratórios também de genética que facilitam, faz tipo um concierge para facilitar a essa paciente a fazer seu exame, é um exame de sangue, né? E que vai para fora e que vai dizer se aquela paciente tem mutação genética ou não, se aquele tumor dela tem relação com mutação genética. Isso tem várias implicações, porque muda, às vezes, medicações que são próprias para paciente que tem mutação, cirurgias que a gente acaba, às vezes, fazendo redução de risco, tirando as 2 mamas, tirando os ovários, dependendo de cada caso. E o médico geneticista, ele é o médico que vai fazer essa avaliação genética para dizer para a gente qual é a conduta de acordo com aquele gene em relação àquela paciente, porque nem todos eles são muito conhecidos, e aí o geneticista tem esse conhecimento, e também fazer o que a gente chama de aconselhamento genético, porque daí aquela mulher vai ter que passar por uma avaliação, se a família dela vai ter que ser testada, se os filhos vão ter que ser testados. Isso a gente chama casos específicos, então. A gente chama de aconselhamento genético. Então, o médico geneticista, ele vai avaliar aquele gene, aquela alteração, quais são as intervenções que a gente vai precisar fazer, né?
orienta o mastologista e orienta a paciente quanto à família. O que vai ter que ser feito, quais são as medidas de prevenção, se tem exame que tem que ser Porque feito é uma periódico. descoberta de um indivíduo que, na verdade, pode impactar outras mulheres da família, né? Aí, geralmente, eles fazem teste no resto da família, para saber. A Angelina Jolie, ela tem uma história, ela tirou Acho que a mãe e a avó dela que tiveram câncer. Ela tinha Ela vários tinha fatores mutação. de risco, assim. A mãe teve câncer de mama jovem, a avó também jovem, teve câncer de ovário, então tinha um histórico. Aí a mãe tinha mutação e aí ela fez o teste, né? Aí ela fez o teste genético e ela descobriu que ela tinha essa mutação, só que ela não tinha doença. Então, assim, ela descobriu e pôde agir preventivamente. Então, ela tirou as mamas. Tirar as mamas. Só que essa é uma cirurgia que a gente chama de mastectomia redutora de risco. Já que eu quiser explicar por quê. É redutora de risco, não é que a paciente não vai ter câncer, certo? Não é uma antimal profilática, não é. Vai reduzir o risco, porque a gente tira boa parte do tecido mamário, a maior parte que a gente conseguir. Mas sempre fica uma lâmina, pequena lâmina ainda de tecido mamário, certo? E essa paciente pode ainda ter câncer de mama, não é zerar os riscos, certo? Vai diminuir bastante. Por isso que ela tirar a mama, assim, nesse cenário, não significa que ela não tem risco de ter câncer mesmo assim. Tem que continuar fazendo exames. Pessoa ali, né? E não é toda paciente que tem câncer que tem indicação de fazer o teste genético. Sim, na verdade, não é uma opção. Assim, a gente tem as opções, mas assim, não. Se a paciente chega assim, eu quero tirar minhas mamas, a gente não sai tirando a mama de todo mundo que quer tirar as mamas. Sim. Tem que ter indicação, mesmo porque são cirurgias que tem os riscos, né? Tem suas complicações, né? Então, a paciente tem que estar muito bem orientada com relação a isso, principalmente aquelas que não têm doença. Né? Sim. Doutora Raquel, você falou agora há pouco sobre mitos e algumas fake news que são vinculadas na internet e acaba as pessoas ficando receosas ou desistindo de fazer qualquer tipo de exame. Nesse período, principalmente do Outubro Rosa, a gente ouve muito o foco quase que 100% em cima das mulheres. Mas existe câncer de mama no sexo masculino? Sim, existe. É mais difícil, apenas só 1% dos casos é nos homens. Sim. E a gente tem alguns casos, normalmente já palpa já com um nódulo, percebe um nódulo atrás da areola, e não tem rastreio no homem. O homem não precisa fazer mamografia todo ano, porque a incidência é baixa, então não entra no rastreamento. E a gente trata igual da mulher. Normalmente, como a mama masculina é menor, normalmente a gente faz logo a mastectomia. E, se possível, tem casos que a gente já fez em homem, não foi lá, se tirou o glande dorsal, ele estava tão grande que a gente teve que tirar pedaço de pele e músculo daqui das costas para rodar, entendeu? Então, é o mesmo tratamento, se fizer quimioterapia, radioterapia, mesmo tipo da mulher. Porque o que acontece com o homem é justamente o que acontece com as mulheres muito jovens extremas, né, que a gente chama dessas de 20 e poucos anos, e nas grávidas também, é câncer de mama em gravidez. Então, são situações raras e que acaba que, por falta de conhecimento, muitas vezes as pessoas vão passando. Às vezes passa no posto, o médico não sabe que aquilo ali pode ser um câncer de mama, vai passando uma pomada, aí vai fazendo isso aqui, a mulher que está grávida é do leite empedrado, e aí muitas vezes, infelizmente, não é muito pouco comum dessas pessoas chegarem para a gente já com tumores muito avançados, né? E aí atrapalha. Então, nesse sentido que a informação é super importante. Então, o homem sentiu alguma coisa diferente, ele pode procurar um mastologista, ele pode vir na consulta, marcar, a gente avaliar, melhor que venha e descubra que não é nada. Às vezes tem homem que tem lesões mais assim de alergia e tal, mas ele pode marcar consulta com o mastologista, todos nós atendendo os homens. Vale a pena. Esse câncer, você falou, no estágio mais avançado, né? Qual o risco disso? Assim, é óbvio que o tratamento fica mais difícil, mas ele pode ir para outra mama, pode ir para outros órgãos. O que acontece com o câncer avançado? Vamos lá, o câncer avançado, a gente pode ter o avançado localmente, que ele pega a mama toda, a pele, ou pode ser avançado em relação à metástase de atingir outros órgãos à distância. Então, a gente tem, normalmente, o carcinoma inflamatório, aquele que pega mais a mama e a pele. Normalmente é localmente avançado. Aqueles tumores bem grandes também. Aí, os com metástase, que é a disseminação à distância, a gente considera como
não é uma condição tratável. A metástase, só para quem não sabe que está nos escutando, é o câncer A sair de um disseminação lugar da mama, do ele focal já para ir para outro. as células cancerosas já estão em outros órgãos. Sim. Normalmente, os principais órgãos que afetam, que saem da mama, que vão normalmente é osso, fígado, pulmão. Então, normalmente, quando a gente faz o diagnóstico de câncer de mama, a gente avalia esses locais para saber se não tem metástase. A disseminação do câncer de mama, a maior parte é linfática, gânglios linfáticos. Quando a gente faz a cirurgia da mama, a gente também faz a avaliação do linfonodo sentinela, do gânglio, que a disseminação da mama é linfática. São 3 coisas importantes que a gente avalia quando a gente tem um diagnóstico. O tamanho do tumor, então, quanto menor o tumor, melhor, né? Então, quanto maior o tumor, maior a chance de ele estar soltando células na corrente sanguínea, né? Se tem gânglio, que são os linfonodos alterados, porque o tumor sai da mama e vai para esses gânglios, então, quando você tem tumores com os linfonodos comprometidos, já é um estágio mais avançado da doença, mas localmente, que é só no local. Mas quanto maior o número de linfonodos, maior o risco dessas doenças ter células se espalhando pelo corpo. E tem a metástase, quando você já encontra a doença que já saiu da mama e foi para esses outros órgãos, né? E aí o tratamento é diferente. Por exemplo, uma doença muito inicial, a chance daquele tumor estar soltando célula é muito pequena, então muitas vezes a paciente não vai precisar fazer quimioterapia, né? Mas a partir do momento que ela tem um tumor localmente avançado, tumor maior, provavelmente ela deve ir para a quimioterapia, porque a quimio ela serve justamente, é uma medicação que vai na veia, ela vai tipo matar as células onde estiver no corpo, né? Eu digo que é tipo uma esterilização do corpo, né? Para evitar que aquela doença volte, né? Tipo assim, se eu operei, doutora, por que eu tenho que fazer quimio se a senhora já tirou o tumor, né? Já tirou tudo. Porque ele pode ter soltado células, e aí a quimio vai lá e diminui essa quantidade de células, mata essas células e diminui a chance do tumor voltar, tanto na mama quanto nos outros órgãos, entendeu? Então, a diferença de você ter um tumor mais avançado é que acaba você tendo um tratamento provavelmente mais agressivo. E nos tumores mais iniciais, a chance da gente fazer um tratamento menor, fazer só cirurgia e radioterapia, que é coisa mais simples, é grande, né? Então, essa é a diferença. E por isso que é tão importante o diagnóstico precoce, né? Porque a mama, inicialmente, não é um órgão vital, né? Você consegue resolver. Se demorar um pouco... Normalmente, a gente acha também que a metástase, era a minha impressão, que vai para os órgãos mais próximos, mas não necessariamente, né? Pode ir para um órgão vital ali e já tem um padrão, como você falou, né? Do câncer de mama, já vai dos principais órgãos, atacar um fígado. Então, por isso que é tão importante esse... Mas muito bom saber disso, assim, no caso dessa identificação, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, amanhã eu quero procurar um profissional. Qual local vocês recomendam? Como é esse processo para a pessoa ir até num posto? Tem alguma dificuldade? Quero fiz um autotoque, vi que tem alguma coisa, um caroço, alguma coisa anormal no meu corpo e eu quero procurar uma identificação. Tem algum local que vocês recomendam? Como é esse procedimento? A gente tem 2 cenários. O cenário privado, particular, ela pode ir lá para a Preciori, que tem todo mundo lá, todo dia. Todo dia tem mastologista. Todo dia, de segunda a sábado, tem mastologista, né? Ela pode ir lá marcar direto sua consulta e faz esses exames também. A gente libera o laudo na hora, faz biópsia na hora se for necessário, enfim. Para a senhora tudo é muito prático, já consegue rápido. A biópsia sai com 3 a 5 dias úteis, é super rápido. Consegue ter o resultado. Isso, é o fast track mesmo, né? No setor público, né? Aí ela tem um caminho um pouco diferente, porque realmente não dá para abranger todo mundo. Mas ela tem a possibilidade de ir no postinho e pegar o encaminhamento, né? E marcar aquela paciente que não tem nada. Então, ela vai lá e marca. Aí tem na rede pública, tem vários locais que tem mastologista. Ela pode marcar na SEMAC, como é o nome do estado, que é do telefone, Disque Saúde. Só que tem que ter um encaminhamento, geralmente. Pode ser do clínico em geral, pode ser do médico do postinho, do ginecologista, né? Que encaminha ela para marcar a consulta, né? Aquelas pacientes que já têm um exame alterado, que tem câncer de mama, um diagnóstico que está perdida, ela pode ir direto para o hospital do Aldenor-Abelo. Ela, com o diagnóstico ou com o exame alterado, ela passa pela triagem, ela já marca a consulta por lá. Então, o Aldenor-Abelo não vai atender aquela mulher que não tem nada. Isso fica para a rede secundária, né? Que tem outros locais, que é o Hospital da Mulher, Genésio Rego, Pan Diamante, Hospital da Ilha, Aquiles Lisboa, deixa eu ver se eu esqueci algum.
que tem mastologista aqui. Mas tem uma rede até bem ampla, sabe? Uhum. Com diamante, acho que eu já falei. Para atendimento, né? Tem. Antigamente era bem difícil. Hoje em dia não é tão difícil marcar uma consulta. No Hospital da Mulher, por exemplo, tem 3 mastologistas agora, rapidamente. Você tem que só levar o encaminhamento, entendeu? E normalmente essa paciente que já faz uma rotina com ginecologista, ela pode solicitar, ou o ginecologista normalmente já está no protocolo dele, esse encaminhamento? Normalmente, o paciente sem alteração nos exames, sem queixas, fica com o ginecologista mesmo fazendo acompanhamento anual. Normalmente, quando dá uma alteração, aparece um nódulo, alguma coisa, a maioria dos ginecologistas já encaminha para o mastologista. É bom Sim. que encaminhe se eles tiverem dúvidas, Isso. né? Porque Sim. existem situações bem complexas e às vezes que pode enganar. Então, na dúvida, é melhor encaminhar. A gente avalia e toma as devidas... Qualquer coisa a gente vê que não é nada, devolve para o ginecologista, mas... Tem normalmente outra especialidade que normalmente encaminha, não sei, um endocrinologista, um exame diretamente, normalmente é um ginecologista. Né? É mais o ginecologista, ele é o nosso grande parceiro, na Certo. verdade, né? Inclusive, no outubro, a gente tem um evento só para os ginecologistas, porque para levar informações, Sim, esse ano legal. a gente tem Acho porque a mulher já é muito consciente do ginecologista. Isso. E aí ele acaba fazendo, vamos dizer assim, essa ponte interligando com o mastologista, caso ele identificando alguma coisa Eu sempre digo que o alterada. ginecologista ele é o clínico geral da mulher, né? Ela sempre vai lá fazer essa preventiva, acaba levando aqueles montes de exame, e é nesse momento mesmo que ela tem que fazer o seu check-up, e aí, se tiver alguma alteração, encaminhar para a gente. Isso Legal. acontece tanto na rede pública quanto na rede privada. Né? A Aí, gente tá- agora também o ginecologista também encaminha. que geralmente caminha. Não só quando tem alteração, às vezes quando quer ter alguma opinião sobre indicação de reposição hormonal, né? Os plásticos também Os mandam para a plásticos, gente quando exato. tá na Sim, avaliação sim. pré-cirúrgica e aparece alguma alteração para a gente avaliar e liberar para Fazer o cirurgia. relatório. Né? E tem várias situações. Lembrando que a gente não trata só de doenças do câncer, né? A gente trata de tudo. Então, a gente atende criança, a gente atende adolescente, homem com ginecomastia, mastite, mulheres que estão amamentando com mastite. Então, todas as doenças da mama passam pelo mastologista. Entendi. É isso. E voltando um pouco para a pauta Outubro Rosa, como assim a gente consegue propagar ainda mais essa mensagem que eu quero ajudar o Outubro Rosa, assim, quem está nos ouvindo. Quais são as ações que essa sociedade pode adotar, né? Falar com a mãe, falar com a tia, ou então ir para esses eventos. O que vocês acham que uma pessoa que está nos escutando, quer ajudar a causa, viu que é importante, pode tomar? Eu acho que justamente é isso, é a rede da boa informação, né? Então, a pessoa vai participar dos eventos, participar das campanhas, e de preferência saber para onde é que ela vai se dirigir. Então, geralmente são campanhas onde a gente tem sempre mastologista, tem muitas enfermeiras que são dedicadas, que estão dando essas palestras, e é um dos grandes focos, já que o grande foco é a informação, tem muita palestra que as empresas pedem, as empresas solicitam, as unidades de saúde, todos os locais procuram muita gente para sair divulgando. Né? Então, a informação é que é o mais importante. Aí, às vezes, o público não é aquele público que a gente quer, mas eu sempre falo, você fala para sua mãe, fala para sua esposa, né? Então, eu já dei aula para, uma empresa que era só de homens. Assim, a dica Sim. é, fale para sua esposa, para sua mãe. Exato. Então, assim, Chega levar em casa, informação. fala, né? Leva informação. Já fez o mamãe, a exame senhora esse já ano? fez sua mamografia esse ano? Não, tem que fazer. Então, assim, a mensagem é sempre, tem que ter os seus cuidados, né? Tem que ter atividade física, que é muito importante, manter o peso ideal, alimentação saudável, que é o que a gente sempre está falando ali, e não pode deixar de fazer mamografia. A recomendação da mamografia é que se faça anualmente a partir dos 40 anos. Eu falo isso porque tem 2 recomendações na jogada, digamos assim. Tem a recomendação que é das especialidades de mastologia, radiologia e ginecologia, que é essa de fazer uma vez por ano a partir dos 40, e tem do Ministério da Saúde, que é a partir dos 50. Então, a gente recomenda a partir dos 40. Já causa uma confusão grande, né, na cabeça das pacientes. Então, assim, é ter esse autocuidado. Não precisa ser em outubro, elas estarem correndo fazer exame agora, não. Mas que elas tenham a sua rotina de todo ano fazer seu exame no período X. Esse mês é meu mês. O meu é mês de novembro. Entendeu? Mês de novembro é que eu faço meus exames. Então, pronto. Ela tem que tirar um tempo para cuidar de si e incluir a saúde da mama nisso. E entre um ano e outro da mamografia, fazer o exame e se palpar alguma coisa diferente, não esperar dar um mês de fazer e procurar logo Vai logo, médico. né?
Ela não precisa, desculpa, ela não precisa ser encaminhada, por exemplo, na rede privada, ela não precisa ser encaminhada, ela pode procurar a gente, né? No SUS é que ela tem que ter esse encaminhamento. Mas se ela de repente está em casa, está tomando banho, sentiu alguma coisa, ela pode diretamente marcar com a mastologista. Então, eu estava verificando aqui uma pergunta de uma paciente. Ela perguntou o seguinte: por que o mês de outubro? Porque poderia ser o maio rosa, o junho rosa, por que é o outubro Na verdade rosa? é todo mês, né? Mas é bom ter uma campanha que a gente que intensifica, né? A Na questão verdade, do outubro. essa campanha começou nos Estados Unidos. E já né? fixou muito na cabeça das pessoas. Isso. O outubro é o outubro rosa, né? São as ações voltadas. E foi as pessoas primeiras campanhas, foi a primeira campanha, na verdade, dessas. Depois surgiram todos os outros meses com todas as suas cores, né? Março lilás, setembro amarelo. Foi a primeira, então. Julho verde foi a Legal. primeira das campanhas que surgiu nos Estados Unidos, Deu justamente. certo, né? Separar um mês para falar que você quer sobre um Por quê? assunto. Porque o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres, né? Então, assim, é o mais comum, né? E é o mais prevalente. Então, realmente é o câncer que tem mais, assim, essa questão. E tem, como a gente já falou aqui, tem trocentos tabus. A gente falando de tabu, aí tinha a história do desodorante, que causa câncer de mama, do sutiã, que causa câncer. Sutiã preto, sutiã preto. Sutiã preto. Vocês ainda ouvem essas lendas, vamos sutiã dizer de assim. Sutiã preto no sol. Sutiã preto no sol, sutiã de aro. As pacientes, doutora, eu já tirei todos os meus aros. Mas por que, senhor? O meu tá aqui. Tem. Mas, assim, então, assim, do desodorante é um clássico. Achando que causa... Que o desodorante, doutora, mas nem do né? spray, nem o rolon, nenhum deles, gente. Pode usar desodorante tranquilo. Sutiã. A questão do protetor, né? Da tireoide. Do protetor da tireoide, que as pacientes perguntam se precisam fazer a mamografia com o protetor da tireoide, que saiu um vídeo dizendo que estava dando mamografia todo ano, estava dando muito câncer de tireoide. Dentre as fake news que a gente tem que lidar, né? Foi um vídeo até que ela colocou o nome do Drauzio Varela no meio, e era só fake news, entendeu? Tem nada a ver. Não tem, todas essas questões, a gente tem no site da Sociedade Brasileira de Mastologia várias normas falando sobre isso. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a pessoa acha as informações. A dica é, gente, procure informação de qualidade. Né? Procura um mastologista. A Preciore, a Sociedade de Mastologia, isso serve para tudo na saúde, procurar informações de qualidade. Porque tem de tudo na internet, né? A Preciore, ela tem um canal no YouTube com dicas? Tem um canal no YouTube com várias aulas, nossas lives todas estão lá. Semana Preciore, que a gente faz em outubro, né? Que é uma semana só de aulas para os pacientes online no YouTube. E tem no Instagram, né? É só @Preciore mesmo. Preciore, botar Preciore lá no YouTube, você vai encontrar. Aparece, e também tem os nossos legal. podcasts, né? Que a gente tem em todas as plataformas, no Spotify, no iTunes... todas as plataformas de podcast, vocês conseguem encontrar vários podcasts da gente com informação de qualidade. E o que eu ia falar com relação à questão da fake news é porque realmente assim, a paciente ela acaba sendo contaminada ali pela vizinha que fala, por não sei quem que fala. E ela já chega com aquilo lá tudo porque meu neto viu na internet, não, assim, que minha vizinha disse que ela tinha um nódulo e aí virou um câncer, que nódulo benigno vira câncer. Tem tanta coisa. Tanta desinformação ainda. Que a gente tem que esclarecer, que é importante. Mas é isso. Parabéns pelo trabalho de levar a informação, que é o começo, né? Começa assim, né? O principal, vocês estão vocês são experts no assunto, estão há tanto tempo fazendo isso, impactando a vida de milhões de mulheres. A gente agradece muito ter assim vocês aqui, também passar um pouco para os nossos ouvintes um pouquinho dessa causa, da importância. Acho que eu vou sair aqui com o dever de casa de chegar lá em casa e falar hoje para minha mãe. Tenho 2 irmãs, uma mãe e um monte de prima. Vou perguntar. Coloca lá no grupo da família, já fizeram. Vamos fazer a mamografia. E seguir a Preciore também no Instagram, não é isso? Isso. Mas é isso, doutores. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. E a gente também vai fazer um evento dia 31 com a Preciore, né? Que a gente vai fazer algo mais ao vivo, chamar mulheres mulheres e homens, né? Quem se sente à vontade com a causa e que quiser aprender mais, a gente vai reunir todo mundo para um coffee, bater um papo com as doutoras ao vivo. E é isso. Levar informação. Levar informação, que é o que é o mais importante. E é isso, Saulo. Muito obrigado pela sua presença aqui, Saulo. Legal, estou feliz que a gente lançou o podcast da Supervida.
Muito Follow bacana. Pessoal, só quero deixar uma dica para vocês. Aqui na tela tem as redes sociais do Supervida, da Clínica Preciora. Então sigam, acompanham todas as novidades que são lançadas, as informações que são levadas, as parcerias que o Supervida tem, que isso pode agregar ainda mais, muito mais valor, pode estar agregando ainda mais saúde para você. Você que tem alguma dúvida em relação a algum tipo de procedimento, pode estar olhando no nosso Instagram, entrando em contato também. Tem o nosso WhatsApp oficial, que está lá na bio, você clica, já vai diretamente. E da Clínica Preciora também a mesma coisa, tem todas as informações, vídeos, dicas. Preciora, lembrar que no link da bio vocês conseguem agendar as consultas com os nossos profissionais, tá? Tem todos os vídeos de todas as informações Todos os importantes. profissionais que atendem. Isso, nossos planos de saúde, os serviços que a gente disponibiliza para vocês, tá? E muita informação de qualidade. Qualquer dúvida é só chamar a gente no direct que a gente responde, tá? Ou a gente prepara um post respondendo. Fala que a gente publica. A gente Você abre a caixinha de perguntas e podem mandar as perguntas de vocês. Podem mandar que a gente Ouvi alguma coisa que tô achando que é fake news. É ou não é, doutora? Oh, isso mesmo, exatamente. pergunta que a gente responde geralmente. Ótimo. Falando de mitos. Obrigado. E vamos ao Outubro Rosa. Eu que agradeço. Muito boa a oportunidade. Bem-vindo. E boa Super sorte Rosa. nos próximos podcasts. Foi muito Obrigado, bom, viu? doutora. Muito obrigada. Obrigado.